Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Queridos irmãos e irmãs, vamos, nesta catequese, meditar então o significado do sacramento da Crisma. Aqui precisamos, para entender o que é o sacramento da Crisma, nós precisamos entender como é que os sacramentos se inserem dentro da vida cristã. Quando o ser humano foi criado, ele foi criado em estado de graça. Lá no paraíso terrestre, ele estava muito próximo de Deus. Sabemos disso pela narrativa do Gênesis, onde o próprio homem podia conversar intimamente com Deus. E Deus ia ao encontro do homem. Com o pecado, isso deixou de existir. Então, o ser humano entrou numa situação em que vai piorando com o tempo e na medida em que cometemos um erro, então cada vez mais nós nos aprofundamos no erro, mais nós nos aprofundamos no vício. E esse vício vai se desenvolvendo e acontece que o afastamento de Deus é o fim de tudo. Este afastamento de Deus faz com que Deus então, percebendo a humanidade, queira chamar o homem de volta. E Deus, que resolveu chamar o homem de volta, fez isso de diversos modos, ao longo da história da igreja, ao longo da história da humanidade. Deus envia homens, Moisés, Elias, profetas, João Batista, Jesus, a igreja, os sacramentos. Por isso que os sacramentos foram instituídos por Cristo para poder nos aproximar da comunhão com Ele. Uma vez que vivíamos separados de Deus, Jesus nos deixa, instituindo todos os sacramentos, Jesus nos deixa este meio, este instrumento, esta ferramenta preciosa, para que pudéssemos chegar à comunhão com Deus. Todos sabemos que temos 7 sacramentos: o batismo, a Eucaristia, que é o maior de todos, o sacramento da Crisma, ou confirmação, o sacramento da confissão, ou penitência, a unção dos enfermos, o matrimônio e o sacramento da ordem. Por isso que os sacramentos instituídos por Cristo servem para que nós nos aproximemos de Deus. Mas o que são estes sacramentos? Antes de propriamente dizer do sacramento da confirmação, o que são esses sacramentos? Os sacramentos são sinais, símbolos, que realizam aquilo que eles significam. Não são meros sinais, como vemos, por exemplo, ao longo da nossa vida, como vemos, por exemplo, ao andar pela rua. Não, são sinais que produzem, que geram aquilo que eles significam. E isto é muito importante para nós, porque o sacramento então cria um caráter fundamental na nossa vida, para gerar dentro de nós a possibilidade de estarmos com Deus. O sacramento da confirmação está inserido num grupo de 3 sacramentos, que chamamos de sacramentos da iniciação cristã. O primeiro deles, é óbvio, o batismo, transforma-nos em novas criaturas. Na Crisma, somos assinalados pelo próprio Espírito Santo. E no sacrifício eucarístico, podemos comer e beber da carne
e do sangue do Filho de Deus. Tudo isso nos faz participar então da unidade da família de Deus. Os 3 sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a Eucaristia e Crisma, proporcionam aos fiéis atingirem a plenitude de estatura no exercício da sua missão na igreja e no mundo. Por isso que não é um só sacramento, mas são 3. Por isso que não daria certo, por exemplo, se só batizados quiséssemos viver na plenitude da graça do Senhor, não daria certo. Precisamos dos outros 2 sacramentos que complementam: o sacramento da Eucaristia e o sacramento da confirmação. Pois vamos então tentar entender neste breve instante o que é o sacramento da confirmação. É este sacramento, por exemplo, que remete ao nome de cristão, ao qual cada batizado é chamado a assumir aquilo que ele significa. O sacramento da confirmação, crisma, esta palavra significa ungido. Aquele que Deus ungiu com o Espírito Santo. E ungiu para quê? Para que possamos desempenhar a nossa missão no mundo, que é glorificar a Deus e salvar as almas. Essa é a nossa missão. Pelo dom do Espírito Santo, os fiéis são configurados mais perfeitamente a Cristo e são revestidos de uma força especial, a fim de darem testemunho de Cristo para a edificação do seu corpo, que é a igreja, na fé e na caridade. É por este sacramento, é pelo sacramento da confirmação, que cada fiel se torna mais perfeitamente configurado a Cristo. É um sacramento distinto do batismo, é verdade, não só pela graça que cada um deles confere, mas também pela matéria sensível que existe nesse sacramento. Pela graça do batismo, as pessoas são geradas para uma vida nova. Já pelo sacramento da confirmação, os que foram gerados tornam-se adultos. Espiritualmente falando, uma pessoa que recebe este sacramento se torna adulto na fé. E por isso, para aqueles que o receberam, ou para aqueles que vão receber este sacramento, uma coisa é fundamental: precisamos deixar de ter dentro de nós, na nossa vida espiritual, aquilo que é próprio de uma criança. Precisamos crescer na maturidade da nossa fé. Se tem um apostolado a ser desenvolvido depois que recebemos este sacramento, se chama maturidade espiritual, a qual nós devemos desenvolver através da nossa vida de oração, de uma profunda intimidade com Deus, porque afinal os sacramentos existem para nos trazer de volta à comunhão com Deus. E se não há uma maturidade espiritual da nossa parte, ou pelo menos uma busca incessante por tal maturidade espiritual, certamente nós não conseguiremos viver aquilo que o Senhor espera de nós, aquilo que o Senhor espera de cada um daqueles que recebem o sacramento da confirmação. Vai dizer um Papa do século IV, do ano de 313, Papa Melquíades: pelo batismo, o homem alista-se na milícia, pela confirmação, equipa-se para a luta. Se no batismo nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos alistamos, como diz aqui esta belíssima frase, belíssima reflexão. Se nós nos alistamos na milícia com o batismo, no exército de Cristo, pela confirmação, nós somos equipados para a luta. Equipar-se para a luta é receber, por que não, a nossa armadura, a investidura de um verdadeiro cristão. Uma criança não vai para a guerra,
para irmos para a guerra, precisamos sim ser adultos na fé, maduros o suficientes para saber opinar e fazer opções na nossa vida, opções que nos levam cada dia mais para a presença de Deus. A igreja chama este sacramento de confirmação, porque no momento em que o bispo unge com o santo óleo do crisma, o batizado torna-se mais firme pela virtude da nova graça e começa a ser um perfeito soldado de Cristo. É isso que o sacramento do crisma nos confere, que se nós não pusermos nenhum obstáculo à eficácia desse sacramento, nos tornamos então perfeitos soldados de Cristo. É preciso que os fiéis, ao serem crismados, façam interiormente um ato de amor, de confiança e devoção, sobretudo quando ouvirem o bispo pronunciar as palavras sacramentais, para que de sua parte não se erga nenhuma barreira à graça celestial. O grande problema é que nós nos aproximamos de um sacramento tão grandioso como este, como se estivéssemos participando de uma festa qualquer. Não deveria ser assim. Deveríamos sim aprender a desenvolver, a realizar verdadeiros atos de amor, de confiança e devoção a Deus, para que pudéssemos receber de fato a graça que está presente e contida neste sacramento. Quantos e quantos e quantos, porque não buscaram uma maturidade espiritual no seu tempo de preparação para este sacramento, fizeram-se erguer diante de si uma barreira à graça celestial. O sacramento, sim, contém toda a graça de Deus, própria de cada um deles. O grande problema é quando eu e você, ao nos aproximarmos deste sacramento ou de outros, colocamos entre nós e Deus uma barreira que não nos permite alcançar a graça que Deus preparou para nós. É importante ainda ressaltar que este sacramento possui 3 características. Primeiro, o sacramento da confirmação possui o caráter indelével, ou seja, ele imprime uma marca na nossa alma que não se apaga, assim como acontece no batismo e assim como acontece no sacramento da ordem. Essa marca não se apaga, uma marca que nós levaremos inclusive para a vida eterna, seja ela onde for, seja a condenação eterna ou a vida eterna em Deus nos céus. Esta marca que não se apaga é incutida em nós, na nossa alma, e nos faz cada dia mais sermos chamados a servir a Deus. A segunda característica deste sacramento é que a própria natureza gordurosa do óleo tem a propriedade de fixar-se e difundir-se, exprimindo a plenitude da graça que o Espírito Santo faz transbordar de Cristo. Este óleo que penetra no nosso ser deve atingir espiritualmente a profundidade da nossa alma, não quer ser algo apenas superficial. Por isso que este sacramento não pode ser vivido antes ou depois de recebê-lo de um modo superficial. Se assumimos este compromisso com Deus, não podemos nos dar o capricho, por exemplo, de não guerrearmos, de não nos levantar para nos colocar no fronte de batalha. Não temos mais opção. Devemos servir a Cristo, devemos lutar nesta grande batalha, porque, como já foi dito, fazemos parte do exército de Cristo.
O bálsamo, que é misturado no óleo, simboliza a fragrância de todas as virtudes. Somente o óleo do crisma contém o bálsamo, que é de fato essa fragrância, como diz São Paulo, que devemos nós transpirar, manifestar no mundo o verdadeiro odor de Cristo. Este odor que nos é incutido pelo sacramento da confirmação e que devemos pôr em prática, colocando em prática então, muito concretamente, as virtudes cristãs. Mas de que modo? Colocar as virtudes em prática se sequer eu sei quais são. Por isso, precisamos levar a sério tudo aquilo que vamos viver diante deste sacramento. E por último, a terceira característica deste sacramento é a que a unção na testa significa que os crismados não devem negar que são cristãos e não devem ter nenhum medo ou vergonha. Por isso, o sinal é impresso no lugar mais visível do corpo, para que todos vejam e para que nós não nos escondamos daquilo que assumimos diante de Deus, diante da igreja. O sacramento da confirmação, então, queridos, é conferido pela unção do crisma na testa, além da imposição das mãos e das palavras que o próprio bispo profere diante daquele que vai ser crismado. Recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Isso significa que os crismados não devem negar que são cristãos e não devem ter nenhum medo ou vergonha de assumirem a sua fé, de assumirem diante de Deus que foram ungidos e, sendo ungidos, se tornam adultos, já responsáveis pela manutenção da sua própria vida de fé. Um crismado na igreja é responsável pelo seu crescimento espiritual. E ele mesmo deve buscar com as próprias forças estar cada dia mais na presença de Deus. Por isso que a grande responsabilidade, a grande nova notícia que recebemos é que agora, a partir do sacramento da crisma, nós possamos, de fato, colocar em prática aquilo que o Senhor nos chama a viver. A maturidade da nossa fé, a vida de oração, presente diante de Deus, fiel ao chamado que Deus nos faz, vivendo bem este e outros sacramentos, para que possamos um dia chegarmos à graça da vida eterna. Os que foram ungidos são separados por Deus, porque para eles Deus tem um grande propósito que se chama vida eterna. O céu é o lugar daqueles que foram marcados na fronte, na testa, com o sinal da cruz, ungidos pelo óleo, este óleo que penetra todo o nosso ser, para que possamos colocar em prática e defender a nossa fé, fazendo parte do verdadeiro exército de Cristo. Que a Virgem Maria nos ajude, ela que é a nossa mãe, nos ajude também a enfrentar as dificuldades que tantas vezes nós temos, para professar a nossa fé, para dar conta da nossa vida de oração. Que Nossa Senhora, que foi mãe, que em tudo seguiu a Deus, nos ajude também a ser sinal no mundo, para que nós possamos cada vez mais, diante de Deus, diante da igreja, diante do altar do Senhor, professar verdadeiramente a nossa fé. Que Nossa Senhora interceda por nós, que os nossos santos anjos da guarda, que nos rodeiam, possa nos garantir que, crescendo na vida espiritual, possamos um dia chegar à vida eterna. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em cada um de nós. Dou-te graças, meu Deus,
pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes neste tempo de meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.